vai nos dizer que nós seremos sempre inéditos. Eu ainda tenho algo a descobrir sobre mim, você tem algo a descobrir sobre si, e isso não termina. A experiência do autoconhecimento vai nos acompanhar até o momento derradeiro, quando nós nos despedirmos dessa vida. Mas, de maneira muito especial, quando nós somos submetidos a processos de dificuldades, quando a vida nos coloca obstáculos além dos normais, dos que a gente está acostumado a enfrentar, de alguma maneira nós precisamos buscar essas reservas do que somos. E se não temos essas reservas, criá-las. Eu acho que a resiliência é uma resposta muito natural do ser humano. Mas não significa que nós somos sempre resilientes. Não. É uma possibilidade humana ser resiliente. Mas sermos ou não vai depender muito do nosso empenho ou até mesmo da nossa disposição. Eu tenho dito e tenho conversado com muitas pessoas, eu tenho, de maneira muito especial, falado com professores, alunos, pais, tenho dado muitas palestras para instituições de ensino e eu tenho falado muito sobre isso, da necessidade que nós temos de, nos dias de hoje, buscar os recursos humanos que estavam esquecidos. Nós estamos muito técnicos e fomos envolvidos por uma sequência de acontecimentos que são desdobramentos históricos, desde as mudanças sociais promovidas pelas revoluções industriais, a maneira como a sociedade foi sendo construída a partir do modelo de produção em série, da reestruturação do mundo como um todo. Nós fomos muito modificados antropologicamente. E muito embora nós tenhamos as mesmas necessidades dos primeiros homens e mulheres, porque nós continuamos humanos daquela mesma forma, com aquela mesma intensidade, nós estamos mergulhados dentro de um mundo muito técnico, muito pragmático, muito pronto do ponto de vista tecnológico, e isso faz com que nós estejamos muito envolvidos com tudo isso. A tecnologia estimula uma forma de ser que às vezes nos dificulta na construção da resiliência. Porque resiliência, essa capacidade humana que todos nós temos, só floresce à medida em que a gente faz o cultivo de tudo isso. E o cultivo da resiliência está intimamente associado ao recrutamento das questões humanas que nos envolvem. Então é muito difícil eu conseguir ser resiliente se eu não estou vivendo intensamente o meu processo de humanização. Porque às vezes nós temos essa ilusão de que nós nascemos humanos. Não. Nós nascemos pertencentes à raça humana. Mas eu posso muito bem viver, ser criado dentro de um contexto de desumanização. Isto é, de vários obstáculos humanos que vão me impedindo de florescer naquilo que eu tenho de mais bonito, que é a minha humanidade. Vocês trabalham diretamente com infrações, com pessoas que de alguma forma erram, e às vezes erram de forma grave. Às vezes a gravidade do erro é tanto que faz com que uma pessoa fique fechada dentro de uma penitenciária a vida toda. Muito embora nós não tenhamos prisão perpétua, mas existem pessoas, eu trabalhei aqui na Pastoral Carcerária muito tempo em Taubaté, e eu conheci homens que tinham diante de si 100 anos de prisão a serem cumpridos, né? Não tinha nem vida para tudo isso, mas precisavam viver esse fardo de nunca mais ter contato com a liberdade. Então a gente sabe que, dependendo da forma como nós somos educados, dependendo do contexto em que nós somos inseridos, nós crescemos muito desumanizados, muito distantes das riquezas humanas, indispostos àquilo que nós chamamos de princípio de compaixão, princípio de solidariedade, que são elementos que nos mostram humanos. Eu acho muito interessante para nós que somos cristãos, nos Atos dos Apóstolos, há uma passagem em que os primeiros cristãos, naquele momento em que eles eram proibidos de serem cristãos, eles não podiam ficar dizendo a religião que praticavam, senão eles seriam mortos. Eles eram perseguidos. Antes de 314, o cristianismo foi proibido e foi terrivelmente combatido.
depois, com Constantino, e depois que ele oficializou como religião oficial do Império, nós não tivemos mais problemas. Pelo contrário, ficou até glamuroso dizer que somos cristãos. Mas naquela época, não. E como é que eles podiam identificar uns aos outros, Hélio? De vez em quando colocavam um símbolo na porta que pudesse passar despercebido, o peixe, por exemplo, nas inscrições dos portais das casas que eram cristãs, você via uma inscrição do peixe. Mas era muito mais que isso. Era uma forma de ser e estar. Então, nos Atos dos Apóstolos, existe essa passagem que é muito fecunda, muito bonita, em que vão olhar para nós, vão reconhecer que somos cristãos e vão dizer, vede como se amam. Então, as características humanas estão por aí. São valores a serem conquistados. Não é uma condição sine qua non, sem a qual não existe. Então, eu sou humano, mas posso muito bem, num processo de desumanização, viver distante das características humanas. Então, toda vez que eu sou intolerante com alguém que erra exatamente do mesmo jeito que eu erro, às vezes em instâncias diferentes, em lugares diferentes da moral, mas erramos todos. Se eu sou intolerante com alguém, eu estou demonstrando minha desumanidade. Ao passo que se eu acolho as pessoas que são frágeis como eu sou, se eu tenho uma capacidade de acolher os miseráveis, porque eu preciso me acolher todos os dias, então eu dou sinais de que a humanidade está viva em mim. E de que eu estou avançando neste processo humanitário. Eu estou recrutando o que é humano em mim. Então é muito interessante porque, diante das dificuldades, nós descobrimos onde é que estão as nossas deficiências humanas. E essa pandemia nos mostrou que nós temos muitas. Esse mundo tecnocrático, esse mundo tecnológico, de muitas mudanças, de muitas transformações, fragilizou-nos muito no processo de conquista das características que nos tornam humanos. Então, eu acredito que hoje, além do cansaço que todos nós já estamos, das restrições que nos foram impostas, porque nós já temos agora aquela sensação de tempo perdido. No início da pandemia, nos primeiros fechamentos, nós achamos até diferente aquilo que nós estávamos vivendo. Nossa, que bom, vou trabalhar de casa, vou ter mais tempo com meus filhos, vou ter mais tempo para desfrutar o meu lar. Quem tem um pouco mais de condições, eu vou alugar um sítio, vou ficar um tempo lá, estava precisando de umas férias. Isso tudo no início foi bom. Mas, de repente, nós nos encontramos saturados com este mundo parado, com este mundo estagnado. E nós nunca precisamos tanto, pelo menos na minha geração, eu não conheço uma realidade pela qual a minha geração tenha passado, que tenha nos colocado diante de tantos limites e diante de tantas restrições. Nós não vivemos uma guerra, nós não vivemos uma ditadura, não. Sem dúvida, sem medo de errar, o coronavírus colocou para a minha geração o pior momento que ela pôde experimentar até hoje. De limite, de medo, de insegurança, de perda de oportunidades. Então nós estamos neste momento em que nós estamos saturados de tudo isso. Nós queremos a nossa vida de volta, nós queremos voltar a viajar, a encontrar as pessoas que nós amamos, nós queremos voltar a andar sem medo, nós queremos perder este medo que nós criamos uns dos outros. Então, sem dúvida, é um momento de muita fragilidade para todos nós e, portanto, porque é um momento de fragilidade, também é um momento que recruta e necessita muita resiliência de nossa parte. Dificilmente as pessoas procuram um padre para contar uma alegria. Dificilmente as pessoas vêm ao meu encontro para fazer a partilha de algo que, nossa, como isso é bom, padre. Não. Geralmente vem com seus limites, com seus medos, com suas inseguranças, com seus pecados, né? E, de alguma forma, me procuram para eu ter condições de ajudar a identificar um sentido para a vida. Essa necessidade é humana. De alguma forma, vocês também estão o tempo todo lidando
com pessoas muito fragilizadas, com pessoas muito machucadas. Desde que nós estamos aqui com este nível de capacidade de compreensão da realidade, fruto da evolução da nossa espécie, claro, hoje o humano tem muito mais capacidade de complexidade, de compreender a complexidade e de criar complexidades, perguntas que de repente há 3.000 anos, há 4.000 anos não eram feitas. Então, a complexidade humana só aumenta à medida que a gente evolui. Maior será a nossa capacidade de problematizar e de criar conflitos, cada vez mais. Eu falava muito com o meu psiquiatra no início dessa pandemia. Ele me dizia: padre, o senhor não faz ideia de quantas doenças novas aparecem no meu consultório toda semana. A pandemia está gerando neuroses para as quais nós ainda não temos nome. Então, com certeza, vocês, defensores públicos, o tempo todo recebem essa descarga muito negativa. Eu fico pensando, eu estou assistindo a uma série muito interessante, que trata um pouco o contexto do crime. Eu fico vendo a vida do carcereiro. Como é difícil, meu Deus. Você lidar com um cotidiano tão duro, tão cruel. Você ter contato com o ser humano naquele estado de miséria, de indigência que a prisão impõe. Uhum. O simples fato de você estar preso já lhe impõe uma indigência, já tira uma casca dessa ferida, porque feridos todos nós somos. Enquanto condição humana, todos nós estamos sangrando, mas sangramos mais quando somos privados da liberdade, por exemplo. E eu fico pensando nas profissões que atendem os que sangram mais do que nós. Sim. Meu Jesus, como é difícil. Então, o papel do carcereiro, no caso desta pandemia, os profissionais da saúde, que estão acompanhando de perto a morte dessas milhares e milhares de pessoas que nós vemos crescer o número todos os dias. Uma coisa é você ver, saber que 400 ou 3.000 pessoas perderam a vida no dia de hoje. Mas vamos pensar, 3.000 pessoas perderam a vida sendo assistidas. Então existia alguém ali naquela linha de frente. Então eu estou conectado com estes que morrem. Porque toda vez que morre uma pessoa, toda a humanidade está conectada naquela morte. É alguém de nós. Sim. Mesmo que eu não conheça, Gério, mesmo que eu não saiba quem seja. Mas lá naquela linha, naquela cadeia de construção humana que é a sociedade, tem um médico que ajudou a morrer, tem uma enfermeira que aliviou os últimos sofrimentos, tem o profissional que de alguma forma escutou o que aquele paciente gostaria de ter dito aos seus familiares no momento que foi entubado. A intubação é um momento desesperador, porque a pessoa tem consciência de que depois que ela é entubada, apenas 20% das pessoas voltam. É uma estatística muito alta de morte. As pessoas, a grande maioria, já sabe dessa estatística. Então, eu fico pensando a solidão, porque a doença, a Covid-19, ela cria um obstáculo entre nós e as pessoas que nós amamos. Então, enfrenta-se a doença de maneira muito solidária, muito solitária. Então, entre a família e o paciente, existe um profissional da saúde que, de alguma forma, recolhe os últimos pedidos, recolhe as últimas impressões, que observa os últimos medos, que segura na mão e que diz, mesmo sabendo que não tem muita oportunidade, às vezes o paciente já está tão grave e ela precisa dizer: fique tranquilo, você vai voltar. Mas no fundo, ela sabe que as chances daquele paciente voltar são remotas, são dificílimas. Eu, por exemplo, precisei ver o momento da intubação da minha mãe. Eu conversei com ela nos últimos minutos da vida dela. Mas foi uma gentileza dos profissionais de saúde que naquele momento estavam fazendo uma videoconferência para eu ter a oportunidade de estar presente naquele momento da minha mãe. Mas quantas pessoas, Gédio, são entubadas hoje sem terem a mesma oportunidade que eu tive?
Então, meu caro, eu sempre penso nas pessoas que, de alguma forma, estão ali, no lugar do sofrimento, sabe? Nessa cadeia de ocupações. Então, eu sou responsável por isso, mas naquele momento tem alguém muito próximo, responsabilizado por ajudar aquela pessoa nos seus últimos momentos. O defensor é, de alguma forma, este homem, essa mulher, que também ficam lá no final da cadeia. São vocês que, de alguma forma, vão ajudar aquela pessoa a escutar a sentença. São vocês que, de alguma forma, terão que dizer, olha, vamos fazer de tudo para que este tempo que você vai passar recluso seja para você um tempo de aprendizado, mesmo vocês sabendo que o nosso sistema prisional nem sempre recupera ninguém. Sim. Às vezes piora a condição do humano. Então eu fico pensando que nós, que temos este papel de estar sempre nos lugares mais difíceis, nesses postos da sociedade que são altamente impactantes e desgastantes para nós. Eu, na minha classe, eu sei, acompanho de perto o desgaste dos sacerdotes. É impressionante como os padres vivem cansados. Sim. Por uma condição muito simples. Talvez até tenhamos um pouco de responsabilidade nisso. Nós não temos direito a alegrias. Dificilmente a nossa paróquia vai compreender a necessidade de eu fazer uma atividade física, por exemplo. Na cabeça do povo, muitas vezes, o padre tem que se dedicar 24 horas ao trabalho. Se ele é visto tomando uma cervejinha com outro padre amigo dele, num lugar, num restaurante, onde a própria comunidade se reúne, ele vai ser muito julgado por aquilo. Então, nós temos muitos deveres e temos poucos direitos. Então, o padre é uma figura que vive muito cansada, porque também é ele que tem que estar lá na encomendação do corpo quando morre alguém. É ele que tem que estar lá, muitas vezes, para dar a notícia que ninguém quer dar. É ele que está ali ouvindo os piores pecados, aquele contato com aquilo que nós temos de mais frágil. O defensor público não é muito diferente. E eu fico pensando no desgaste das pessoas que, de alguma forma, sobretudo nesse tempo em que nós já estamos efetivamente desgastados pela própria situação em que nos encontramos, pelo próprio contexto histórico em que estamos localizados, eu fico pensando que ainda é mais difícil ser quem nós precisamos ser. Nós trabalhamos com consequências, né? Existe aquela parábola, eu não sei se é indiana, se é chinesa, eu acho muito interessante, que é dos meninos que são jogados no rio. 2 pescadores estão à margem do rio pescando e de repente passa uma criança afogando. Um dos pescadores se joga na água, nada, resgata a criança. Daqui a pouco, mais 2 crianças. Aí os 2 se jogaram na água, resgataram as 2 crianças. Daqui a pouco eram 4 crianças. E eles se jogaram na água, mais uma vez, os pescadores, e conseguiram resgatar apenas 3. A outra afogou e desceu. De repente, eram 10 crianças. E eles nessa luta. De repente, o número de crianças que estavam descendo pelo rio era infinitamente superior à capacidade de 10 pescadores de resgate. E aí um deles levantou e falou, saiu. Aí o outro indignado falou, mas pelo amor de Deus, agora que eu mais preciso de você, você vai me deixar sozinho aqui? Eu vou ver quem está julgando as crianças no rio. Perfeito. Então, às vezes, nós temos uma frustração profissional que é aquela oriunda dessa sensação de que nós estamos apenas enxugando gelo. Que a nossa ação não tem eficácia para alcançar a origem dos problemas e eximi-los, retirá-los da esfera que chega até nós. Eu acredito que quando você escuta uma criança dizer isso, né, pede ao meu pai que me ame. Nós tivemos um episódio que se tornou muito conhecido na internet também, de um menino que ligou para a polícia. Ele reivindicava que o guarda fosse obrigar o pai dele a vir ao aniversário dele. E isso o guarda ouviu,
Eu falei, eu quero que meu pai venha no meu aniversário, eu queria que você buscasse o meu pai. É uma forma de dizer, olha, ele não vem porque ele quer, mas vamos fazer um jeito que, pelo menos pela lei, ele venha comemorar o meu aniversário comigo. Então eu acredito, Gério, que muitas frustrações na nossa vida estão intimamente alinhavadas a essa sensação de que a nossa ação ela não é eficaz o suficiente para transformar a realidade. Mas a gente também precisa criar, diante da própria vida, uma nova relação. Nós somos muito onipotentes, né? Nós temos esse espírito de onipotência em nós. Nós nos achamos muito mais do que nós somos. E quando nós nos achamos muito mais do que nós somos, nós também nos achamos bem menos do que somos. Porque nós só somos de verdade no momento do equilíbrio. Quando eu não tenho uma projeção imaginária para mais nem para menos. Quando eu reconheço o meu papel. Igual eu como evangelizador. Eu nunca tive pretensão de evangelizar as massas. Porque eu, como cristão, nunca gostei de me sentir massa. Não é confortável para mim sentir-me multidão no momento que eu preciso ouvir alguma coisa. Diferente quando eu vou a um espetáculo em que o prazer está justamente em ser diluído. Você vai a um show de 60 mil pessoas num estádio de futebol e é lindo você ficar diluído, é prazeroso você perder um pouco dessa pertença individual, a música alta, o barulho, aquelas luzes, você tem um breve esquecimento da realidade, você se dilui e você se incorpora à multidão, e a gente vira a multidão naquele momento. Essa construção, ela é importante para o êxtase. Eu fico extasiado quando eu esqueço quem eu sou. Mas quando eu quero crescer, eu preciso ser um. Eu preciso ser unificado. E a evangelização não é para provocar o êxtase da pessoa. Claro, eu tenho o rito, que vai de alguma forma lidar com os elementos do êxtase, do prazer religioso. Como é bom estar aqui. A música me envolve, a oração me envolve, eu tenho um breve esquecimento da realidade. Mas isso não me transforma. Isso apenas me causa um bem-estar que pode me predispor à transformação que depois me vem pela palavra. Sim. A gente só é transformado quando a mente é atingida. A mente é o lugar, é a porta por onde as nossas evoluções acontecem. Evolução espiritual, evolução intelectual, evolução moral. Quando eu passo a ser capaz de compreender melhor o conceito de certo e errado, por exemplo. Sim. Piaget nos ensinou isso de maneira brilhante, que o desenvolvimento do juízo moral numa criança, ele é processual, é um processo normativo. Não dá para você adiar as etapas e não é justo atrasá-las. A criança vai compreender as regras da vida mediante a experiência da brincadeira. O lúdico faz com que a criança descubra as regras da vida. Então eu vou compreender o que é certo e errado jogando, brincando com os meus colegas. Não é como uma aula de ética e moral. Isso é para adultos. Então as minhas evoluções, todas elas vão ser filtradas, iniciadas pela minha mente. Então quando eu tenho uma necessidade de evolução, eu preciso ser unificado. E é insuportável, no momento que você precisa disso, quando você percebe que o outro está lhe tratando como todo mundo. Sim. É prazeroso quando você está diante de um juiz que conhece as leis e vai julgar a sua vida, a sua história, aquele fato, a partir de uma individualidade que a lei permite. Ele vai ter uma compreensão específica que é para todos, mas olhando nos seus olhos, olhando na sua situação, olhando nos fatos que dão a ele condições de julgar. Quando eu evangelizo, Gério, eu faço a mesma coisa. Eu quero que cada um sinta-se um diante de mim.
Não, eu vou lá, recolho aquela criança e vou tentar, de alguma forma, interferir de forma positiva na vida dela. Não sei se vou conseguir interferir na vida do próximo, mas o meu momento, a responsabilidade histórica, me coloca diante daquela pessoa como, olha, a sua história veio para mim. Eu sempre digo, Gérico, o seguinte, existe muita fome no mundo, mas existem algumas fomes que Deus nos permite ver. Então, se Ele nos permitiu ver, é porque Ele nos quer cuidando dela. Ah, eu vou transformar o mundo. Então, comece a prestar atenção na parcela de mundo que Deus colocou diante de você para você transformar. Isso nos realiza. Isso retira um pouco de nós essa frustração que às vezes o ofício nos coloca. Ai, meu Deus do céu, eu sou defensor público e eu fico sempre lidando com pessoas que eu não consigo descer alguns degraus com elas e transformar uma realidade antes do crime, por exemplo. É tão mais interessante a medicina preventiva. Sim. A medicina preventiva nos ensina a cuidar da saúde, para evitar a doença. Lamentavelmente, tanto a Defensoria Pública quanto nós vamos lidar com as doenças já estabelecidas. Mas é bom você, por exemplo, um trabalho como esse, de ajudar a estabelecer a paternidade, inclusive as responsabilidades da paternidade, pode evitar a vida de crime daquela criança. Exatamente. Vai ter um pai a partir de agora. Essa responsabilidade será dividida, porque o exercício da paternidade não é só biológico. Aliás, o biológico eu acho que é o que conta menos. Em última instância, o vínculo que conta é o estabelecido pelo amor, pelo respeito, pelo carinho. Eu sou pai de quem eu amei. Se eu não amei, ainda que tenha saído de mim, não é meu filho. Só é biológico. E isso não é transformador. Mas, de repente, quando vocês identificam uma biologia, olha, esse menino é seu sim. Ali vocês estão proporcionando a criação de um vínculo. Então, eu acredito que, neste trabalho que vocês fazem, vocês descem alguns degraus e ajudam a transformar a sociedade e ajudam a evitar que as crianças continuem sendo jogadas no rio. Aliás, é também um elemento fundamental para a gente se sentir humano. Quando você sai do contexto egóico, das necessidades, e você começa a viver no âmbito dos valores. Então, eu tenho prazer em ajudar. E eu não estou ajudando para ser reconhecido, para depois ser aplaudido. Não. Eu estou ajudando porque em mim é genuíno, provoca alegria. Eu realizo a minha vocação humana toda vez que eu dou um passo na direção de alguém que precisa de mim. E eu nem espero pedir. Eu vou, percebo a necessidade, percebo que eu posso contribuir, vou lá e faço. Eu acredito que toda oportunidade que nós temos de favorecer a vida do outro, para que ela seja melhor, no caso do casamento, oferecendo uma segurança aos cônjuges, porque o casamento é isso. Sim. Ele oferece uma oportunidade de se estar mais seguro naquele relacionamento. Afinal de contas, a partir do momento que se casa, a vida é dividida, as alegrias são divididas, o trabalho é dividido. Quantas coisas a gente pode fazer depois que esse vínculo foi estabelecido de maneira normativa, processual, entrou lá dentro da regra, somos casados, temos uma união estável, o que a gente constrói é nosso, não é só seu mais, não é só meu. Com certeza, eu acredito que seja a vocação humana, da qual ninguém está livre, ninguém está fora, que é essa oportunidade que a gente tem de acender a luz um do outro. Então, quando você percebe que alguém está apagadinho, você vai lá, por meio do seu trabalho, por meio da sua simpatia, por meio da sua capacidade de amar, você recorda ao outro que ele tem um valor, que ele é precioso. A indigência humana terrivelmente manifestada nas pessoas que não têm um lar, nas pessoas que não têm um emprego, nas pessoas que estão
negadas em sua dignidade, é um sinal de fracasso humano, nosso também. Sim. Onde existe alguém sofrendo, a humanidade está sofrendo nela, naquele alguém, nele. Então eu fico pensando que hoje o nosso papel é acender essas luzes que estão apagadas, ou recordar os que estão acesos, mas estão com a luz debaixo da mesa. Eu vivo para isso, Gério. Eu fico o tempo todo naquilo que eu escrevo, naquilo que eu falo, naquilo que eu celebro, naquilo que eu rezo, naquilo que eu canto, nas muitas oportunidades que eu tenho de comunicar. O meu grande objetivo é este, é acordar as consciências para os valores que elas têm. Nós somos pessoas valorosas, preciosas, mas nós às vezes esquecemos disso. Há situações em que as pessoas estão tão negadas que é inadmissível que você espere delas, é impossível você esperar daquela pessoa uma postura positiva, porque a vida é tão difícil, ela está tão negada em tudo aquilo que ela tem direito, que fica impossível acender nela a chama da dignidade, que já está nela, eu não estou levando, eu não estou dando nada de novo a ela, eu só estou recordando que ela possui, que ela é proprietária. Olha, a resiliência é uma construção diária. Todos os dias eu preciso olhar no espelho e dizer a mim mesmo, Fábio, vamos lá, a vida nos espera e eu terei que dar conta daquilo que hoje eu preciso viver. Resiliência não se acumula, é o resultado de cada instante. Eu acho que na pandemia a gente aprendeu muito isso. A gente descobriu que não dá para deixar guardada para amanhã. A resiliência de hoje é de hoje. E é assim. Guimarães Rosa, o nosso conterrâneo, dizia: o que a vida pede de nós é coragem. Coragem de cada instante. Não fique preocupado com o dia de amanhã. A gente não sabe nem se vai ter. Então, qual é a exigência do dia de hoje? Viver. Viver isso que eu preciso viver. E assim, naturalmente, construir essa resiliência nossa de cada dia. Eu não acredito que a pandemia necessariamente nos torne melhores. Tudo depende da disposição de cada um de nós. Eu acho que quem já estava atento à necessidade de evoluir como pessoa, atento a isso que nós falamos no início, eu sou pertencente à raça humana, mas nem sempre sou humano. Porque eu preciso incorporar valores humanos para eu dizer que sou humano. Quem estava atento a essa necessidade de evolução, a essa incorporação de valores que nos identificam como humanos, a pandemia está sendo um período muito fértil. Está sendo um terreno fértil para nos ajudar a chegar, a avançar nessa evolução. Mas quem não quer, quem não está disposto, não tem pandemia no mundo que modifique. Tanto é que nós temos aí, vergonhosamente, aqueles que de alguma forma criaram oportunidades de corrupção para desviar o dinheiro público, que deveria ter sido empregado no combate à pandemia e que esse dinheiro foi parar em bolsos particulares. A gente vê por aí. Quem não está disposto à evolução, a pandemia não faz milagre. Assistindo hoje. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Um abraço a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Um abraço.